Sabe aquela história do Brasil que a gente aprende na escola, cheia de heróis, datas para decorar? Pois é, mas e a parte que não tá nos livros? A parte bizarra, hilária e às vezes até inexplicável. É essa história que a gente vai desvendar hoje. Para começar, vamos lá, um teste rápido. Dessas duas situações aqui, qual delas parece mais absurda, mais sem pé nem cabeça? E aí, ficou na dúvida? É porque tem uma pegadinha. As duas histórias são 100% reais e aconteceram aqui, no Brasil. Elas são a prova de que a nossa história, muitas vezes, é bem mais estranha que qualquer ficção. E vamos começar justamente pela briga por frutos do mar. Pensa só, Brasil e França, duas nações gigantes, mobilizando navios de guerra, sabe? Quase iniciando um conflito armado de verdade. E o motivo de tudo isso? Lagostas. É isso mesmo que você ouviu. Esse foi um dos impasses diplomáticos mais surreais do século XX. E o centro da treta toda é quase uma piada. De um lado, a França argumentava, olha, lagostas nadam, dão seus pulos, então são como peixes em águas internacionais, logo a gente pode pescar. Do outro, o Brasil retrucava, opa, negativo. Elas se movem rastejando no fundo do mar, que é parte do nosso território, então são nossas. Uma discussão que parecia de biologia, mas que virou um problemão de segurança nacional. E aí veio a cartada de mestre do Brasil, na voz do almirante Paulo Moreira da Silva. A resposta dele foi sensacional. Ele basicamente disse, ah é? Então se lagosta é peixe porque salta, a gente vai ter que aceitar que canguru é uma ave porque também salta? Foi uma resposta tão irônica, tão certeira, que praticamente encerrou a discussão ali. Esta tensão toda da Guerra da Lagosta me lembra de outra expressão militar bem brasileira. A cobra vai fumar. De onde será que veio isso? A frase surgiu como uma gozação na Segunda Guerra. Diziam que era mais fácil uma cobra acender um cachimbo e fumar do que o Brasil entrar no conflito. Bom, quando nossos soldados finalmente foram para a luta, eles abraçaram a piada e transformaram a tal da cobra fumando no símbolo oficial deles. Ok, saindo das brigas no oceano, nossa próxima história nos leva direto para o coração da Amazônia. Lá, um dos caras mais poderosos do mundo, Henry Ford, teve um sonho grandioso. Construiu uma cidade americana perfeitinha no meio da selva. E o projeto era inacreditável. Fordlândia não era só uma fábrica. Era para ser uma utopia americana de verdade, com cinema, hospital de ponta, piscinas, campo de golfe, casas padronizadas. E o objetivo de tudo isso? Controlar a produção de borracha para os pneus da Ford. Só que essa visão toda de ordem e progresso estava prestes a dar de cara com a realidade da selva. Mas por que essa cidade dos sonhos virou um pesadelo? Bom, o fracasso todo se resume a dois erros fatais. Primeiro, um erro de cálculo com a natureza. Plantaram as seringueiras todas juntinhas, uma do lado da outra, o que criou um banquete para as pragas que simplesmente destruíram tudo. E segundo, um choque cultural gigantesco. Tentaram impor a cultura americana, de horários rígidos a hambúrgueres, e o resultado foi uma revolta violenta dos trabalhadores, que ficou conhecida como quebra-panelas. Agora, o clima vai mudar. A gente deixa as utopias falidas para trás e viaja para Niterói, no Rio de Janeiro. Lá se desenrolou um dos mistérios mais bizarros e assustadores do Brasil. Um caso que até hoje não tem resposta. Para a gente tentar entender, vamos refazer a última jornada de Miguel e Manuel. Tudo começa com uma viagem repentina. Depois, já em Niterói, eles compram capas de chuva e água. Uma testemunha nota que Miguel parecia nervoso, apressado, como se tivesse hora marcada. Cada pequeno detalhe que a gente tem só aprofunda ainda mais o mistério. A cena já era bizarra por si só, mas o que a polícia encontrou com os corpos foi o que transformou o caso em lenda, esse bilhete. É quase um cronograma para um ritual. Olha só, 18h30, ingerir cápsula, proteger metais, aguardar sinal máscara. Que raios isso tudo significava? E a partir daí, claro, as teorias explodiram. Teria sido um encontro com alienígenas, já que existem relatos de OVNIs na área naquela época? Ou uma sessão espírita que deu muito, muito errado? Ou, quem sabe, uma explicação mais simples como uma overdose acidental? Ninguém sabe. O caso permanece um arquivo morto. Para a nossa história final, vamos sair do mistério e entrar na comédia política. É um caso que prova que, quando o eleitor brasileiro está de saco cheio, ele sabe dar um recado de forma, bem, criativa.
e hilária. O cenário era de total descrédito com a classe política. Naquela época, o voto era em cédula de papel e as pessoas podiam escrever o que quisessem ali. E aí um grupo de estudantes, cansado das opções, lançou uma candidata inusitada, a Cacareco, uma rinoceronte do Zoológico de São Paulo. O que começou como uma brincadeira, de repente, viralizou. A população de São Paulo abraçou a candidatura de protesto. E o resultado nas urnas foi chocante. A Cacareco recebeu quase 100 mil votos. Foi um recado bem claro para a classe política. E para colocar esse número em perspectiva, olha só que absurdo. A Cacareco, sozinha, teve mais votos do que o partido político mais bem votado inteiro. Foi uma derrota humilhante para os políticos tradicionais. A piada chegou num ponto tão surreal que o genial jornalista Stanislau Ponte Preta escreveu, ironicamente, que os políticos já estavam rondando a jaula da Cacareco para tentar fazer alianças. Isso resume perfeitamente o nível do absurdo daquela eleição. Então, no fim das contas, o que uma guerra por lagostas, uma cidade na selva e um rinoceronte eleito nos dizem? Que a história do Brasil é um baú de tesouros surreais. São esses eventos que parecem até piada, que revelam muito sobre a nossa criatividade, nosso jeito de protestar e a nossa relação única com este país. E fica a pergunta no ar: se essas histórias incríveis existem, quantas outras não estão escondidas por aí, nos livros e na memória do povo? O passado do Brasil é uma fonte inesgotável do inacreditável. E talvez, ao conhecer essas histórias, a gente consiga entender um pouco melhor as bizarrices do nosso presente.